Como saber se você está realmente ouvindo a voz de Deus ou se são somente vozes da sua cabeça? E aí, amigos, eu sou a Manu e eu quero começar esclarecendo o fato de que qualquer pessoa que buscar por relacionamento e intimidade com Deus pode ouvir a voz de Deus. Mas nós precisamos ter em mente que a maneira que Deus fala com cada um de nós pode ser diferente. Deus pode falar com você diretamente, onde a voz dele vai descer do céu e entrar nos seus ouvidos. Como ele também pode falar com você através de outras pessoas, através de outras situações, através de músicas, através da própria Bíblia, através de um pôr do sol, Deus já falou comigo. Então ele pode falar com você através de qualquer situação. Tendo isso em mente, que Deus pode falar conosco através de qualquer situação, nós precisamos estar sensíveis e disponíveis para ouvir a voz de Deus através de qualquer situação. E ter sensibilidade não é um superpoder, não é uma coisa inalcançável e impossível de se ter. Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que me fizeram ter mais sensibilidade para acessar a presença de Deus e para ouvir a voz de Deus. Então já pega um papel e caneta para você anotar cada uma dessas dicas e fica comigo até o final, combinado? É muito comum no nosso dia a dia a gente ter muitas pessoas falando à nossa volta, seja os nossos pais, nossos professores, nossos amigos. Nós nos acostumamos a ter uma vida barulhenta demais. Nós nos acostumamos a ter sempre um som, a ter sempre um barulho, a ter sempre um chiado, alguma coisa na nossa cabeça, alguma coisa em volta da gente. E eu falo isso tanto de forma natural, no nosso dia a dia mesmo, quanto em relação à nossa vida com Deus. Sempre tem outros assuntos, sempre tem outras conversas, sempre tem outras coisas, outros barulhos mais importantes, ou que simplesmente tiram a nossa atenção de Deus, tiram o nosso foco de Deus. Então a primeira dica é, para você ouvir a voz de Deus, você precisa começar a diminuir, a silenciar alguns barulhos da sua vida. Barulhos esses que você pode estar provocando ou não. Barulhos que podem estar acontecendo porque você tá dando liberdade para que eles aconteçam ou por culpa de outras pessoas que estão à sua volta. Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas nesse momento talvez você esteja imaginando algumas conversas que não fazem sentido, que fazem parte do seu dia a dia. Algumas coisas que você fala ou que você ouve, que você acha que não é certo e que você sabe que não alegra o coração do Senhor, mas que ainda assim fazem parte do seu cotidiano. E às vezes comentários que você não provoca, de pessoas que falam coisas sobre você, pessoas que diminuem o seu valor, pessoas que tentam te ofender e diminuir o teu caráter. Então nós precisamos começar a silenciar essas vozes. E silenciar essas vozes não é só afastar aquilo que tem que ser afastado, não é só evitar aquilo que tem que ser evitado, mas é ignorar algumas coisas também. Sabe, gente? Entra por um ouvido e sai pelo outro aquilo que as pessoas estão falando mal de você. No final das contas, aquilo que está sendo comentado sobre você, uma hora todo mundo vai esquecer. Ou se as pessoas continuarem lembrando, vai ser a sua chance de mudar aquilo que as pessoas pensam. Então, basicamente, é você mudar a maneira que você tem agido em relação a isso, e o que você não puder mudar, você ignorar, entendeu? É isso. Então, para ouvir a voz de Deus, você precisa começar a silenciar, a diminuir alguns barulhos à sua volta. A segunda dica é que a voz de Deus vem para te trazer calmaria, vem para te trazer paz. Assim como Deus não fala em meio à confusão, ele não vai vir para te trazer confusão. Ele vai vir para esclarecer as coisas, ele não vem para te deixar em dúvidas. Deus não fala não hoje, sim amanhã, Deus não se confunde, Deus não muda de ideia. Na Bíblia a gente vê algumas situações em que Deus muda a rota para concretizar aquilo que sempre foi plano dele, mas ele não muda o plano. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e buscar entender. Existe confusão dentro de mim? Existe confusão nas minhas perguntas? Existe confusão nas respostas que eu estou recebendo? E estar sensível à clareza é exatamente isso que eu falei. É você sair da confusão. É sair dos ambientes que te impedem de acessar aquilo que Deus tem para esclarecer no seu coração. Como você vai ouvir a voz de Deus que esclarece as coisas se você prefere ficar perguntando para 1 milhão de amigos e ouvir a opinião diferente de cada um deles e eles te deixam cada vez mais confuso? Ouvir a voz de Deus sempre vai ser mais esclarecedor do que ouvir a voz de qualquer outra pessoa. Você precisa de um conselho, precisa de um direcionamento, precisa de uma rota, busque ao Senhor, peça para que de forma clara Ele traga sensibilidade para o seu coração, para que com a sensibilidade que Ele trouxer para o seu coração, você entenda aquilo que Ele tem para te entregar. Você entenda a rota, a direção e os conselhos que Ele tem para ministrar no seu coração. E se você sente que você não tem sensibilidade suficiente para ouvir ainda a voz de Deus, procure alguém que de fato possa te aconselhar, baseado naquilo que Deus te diria. Eu gosto de pensar que conselheiro bom é aquele que busca em Deus a maneira certa de te aconselhar, que busca em Deus para que direção te levar, que busca em Deus quais respostas te entregar. Então esteja sempre suscetível à voz de Deus. E por último, busque ter relacionamento com Deus além da necessidade pelas respostas. Sabe, é muito fácil a gente ler a Bíblia todos os dias quando a gente está precisando de uma resposta. É muito fácil a gente buscar a Deus todos os dias quando a gente está com o coração aflito. Mas ter relacionamento com Deus vai além da necessidade pelas respostas. Sabe, quando a gente não está em paz com algo, quando a gente não sabe que decisão tomar, para que direção ir, que rota seguir, é muito fácil a gente buscar a Deus. Mas ter relacionamento com Deus é muito mais do que só uma pergunta respondida, um questionamento respondido ou um coração em paz. Nós precisamos ter relacionamento com Deus em todas as estações das nossas vidas. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta que às vezes pega as pessoas de surpresa, que é: se Deus nunca mais te trouxesse uma resposta, você ainda o buscaria? Você ainda o amaria? Você ainda teria relacionamento com Ele? Se Deus nunca mais esclarecesse suas dúvidas, se Deus nunca mais te mostrasse a direção de forma clara, se Deus nunca mais suprisse a sua necessidade pelas respostas, você ainda amaria o Senhor? Você ainda buscaria o Senhor com
constantemente, sabendo que ele não te responderia, você ainda insistiria em uma vida com Deus? Porque se a sua necessidade pela sensibilidade, pelas respostas, pelo esclarecimento for só pela solução dos seus problemas, talvez seja por isso que Deus não tá falando com você. Ou talvez seja por isso que você não está ouvindo a voz de Deus, não está maduro, não está pronto para ouvir a voz de Deus. Para encerrar esse vídeo, eu quero deixar esse questionamento no seu coração. Qual tem sido o incentivo, a motivação da sua busca pelo Senhor, da sua necessidade pelo Senhor? E se você nunca mais fosse atendido, você ainda insistiria em uma vida com Deus? E é isso, gente. Hoje eu não li muito a Bíblia, mas tem uma convicção que eu tenho, é que Deus me ensina tudo através da palavra. Então eu espero que vocês tenham sido ministrados de alguma forma e tocados por essa mensagem. Não vem de mim, mas vem do Senhor. Mas me impulsionou e me fez viver coisas novas e incríveis em Jesus. Eu desejo que vocês ouçam com tanta clareza a voz do Senhor, a tal ponto de não ter dúvida alguma de que é Ele que está falando com você. Se você tiver qualquer dúvida e quiser conversar, eu te convido a me chamar no Instagram, porque aqui no TikTok eu não consigo mais responder. E saiba que Deus está sempre tentando falar algo nos nossos corações. E é isso, amigos. Fiquem com Deus. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.